pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que essa semana tenha sido de grande aprendizado para todos nós. Se você é do regular e não pôde acompanhar os outros temas, mas tem curiosidade, conversa com o seu educador que ele pode te passar o material para você estar por dentro de vários assuntos diferentes e extremamente pertinentes que a gente já trabalhou essa semana. Tem sido muito enriquecedor conversar com tantas pessoas que nos agregaram tanto e trouxeram visões tão enriquecedoras para a gente. Hoje, eu sou a professora Mariana, sou professora do regular da Gerar, também sou psicóloga e quero dar as boas-vindas para a professora Andressa e para a professora Daiane. Mas eu vou pedir para que elas se apresentem para vocês, tá bom? Tudo bom, Daiane? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite, estou feliz em poder participar, né, espero contribuir bastante nessa roda de conversa. Então, como você já falou, meu nome é Daiane, sou professora pela Prefeitura Municipal de Campo Largo, atuo aqui nessa cidade desde 2008, né, trabalho com a educação infantil e atualmente eu sou diretora de um CEMEI, né, fazem 8 anos que eu sou diretora de um CEMEI de Democelim, aqui no Jardim Social, bem próximo à minha residência. Né? Então, eu espero que seja uma conversa boa, que agregue bastante coisas também, né, que traga bastante conteúdos mesmo, né, sobre o tema. E é muito bom estar falando aí com vocês. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. A gente está super feliz que você aceitou o nosso convite. Imagina, é um prazer. Professora André, para quem ainda não te conhece, você se apresenta para a gente? Claro, então, para quem não conhece, acho que agora nessa altura do campeonato já está difícil, né, Mari, quem não conhece a gente. Então, meu nome é Andressa, atuo na Gerar na área do Extra, né? Sou historiadora, estou cursando pedagogia e trazer junto com a Daiane, com a Prof. Mari aí, essas questões, né, que a gente vai trabalhar hoje, né? E como são questões muito pertinentes, né? A gente descobriu que a gente está aprendendo muita coisa. Já aprendemos muita coisa nos foi passada na escola, que a gente foi aprendendo também com as experiências, com a vida. Mas essa semana eu acho que ficou ainda mais evidente o quanto a gente ainda tem o que aprender, o que evoluir, o que mudar no nosso comportamento, né? Então, para a gente poder já começar a entrar no tema, professora Daiane, como que você enxerga a Semana da Consciência Negra? Qual que é a importância desse tema para os jovens de hoje? Será que a gente já falou muito? Ainda tem muito o que falar? O que você pensa sobre isso? Sim, eu acho que é muito importante sempre estar abordando sobre o assunto, né? Porque, infelizmente, é necessário. Teria que ser uma coisa tão natural, né? Porque uma questão de cor, o que interfere na vida do outro, a sua cor, né? Então, eu acho assim que é muito importante ser debatido, sim, esse tema. Que bom que existe esse dia da conscientização, né? Então, é triste saber que ainda existe o racismo, que existe a questão do preconceito, né? Que você muitas vezes é julgado pela sua cor, né? Então é muito triste, em pleno século XXI, a gente viver isso ainda. E só quem é negro, só quem já viveu experiências que não foram agradáveis, sabe do que eu estou falando, né? Porque infelizmente tem pessoas que têm o prazer, né, de falar, você é preto, você é negro, como se isso fosse um defeito, e não é. Então é muito bom essa conversa, conscientizar os jovens que não existe diferença na cor da pele, né? Que existe sim, a diferença está na cor da pele, mas somos todos seres humanos, né? Que estamos aqui para acrescentar, para vivermos em comunidade e não termos problema com mortes aí que acontece, né? Que matam os negros porque já acha que é bandido. Quantos negros que não morrem inocentemente,
né? Então, assim, é muito importante, sim, ser trabalhado com os jovens a questão da conscientização. E que interessante, né, a gente pensar que o racismo vai desde uma situação desagradável até a morte, a violência, sim, a exclusão de pessoas. Então, nós temos tanta coisa para mudar, para a gente poder viver harmoniosamente em sociedade, né? Temos um longo caminho, né? Com certeza. E assim, começa na infância. Infelizmente, tudo começa na infância. A infância de uma pessoa negra é marcada por ela ser daquela cor, por ela ser negra. A criança já cresce sabendo eu sou diferente. Sou diferente no quê? Sou diferente porque eu sou negro. Infelizmente, é assim que funciona, né? Então, assim, é muito importante a gente saber trabalhar com isso, saber lidar com isso, né? Essa abordagem, né, que vocês estão fazendo é muito bom para conscientizar mesmo, né? É muito bom isso. E a professora Daiane, inclusive, tem propriedade, né? Ela trabalha com as crianças, ela tem acesso a essa primeira infância, a segunda, ela pode ver como as coisas começam muito jovens, né? Muito jovens, questão assim de criança de 3 anos se recusar de sentar na mesinha com o colega porque o colega tem uma cor diferente, porque ele não quer ficar da cor do colega. Então, assim, infelizmente acontece isso sim, né? Então, eu acho assim, tem um cabelo diferente, cabelo de bombril, foi taxado que aquele cabelo é cabelo de bombril, porque é um cabelo, né, diferente, é um cabelo crespinho. Então, assim, a gente sente isso muito na educação infantil também. Então, assim, é isso que eu falo, vem lá da infância, vem lá dos pequenininhos, né? E eu falo que a criança, ela não nasce racista, ela aprende a ser racista. Então, assim, meu ponto de vista, eu acredito que eles ouvem muito, que eles veem muita coisa, né? E com isso eles vão crescendo com essa ideia, que o ser negro é ser diferente. E as crianças são esponjinhas, né, Andressa? Sim. Quem tem por perto ali, ou um sobrinho, ou um filho, a gente consegue ver o quanto eles estão muito atentos, eles percebem o que os adultos estão fazendo, né? Professora Andressa, em relação ao tema de hoje, você gostaria de fazer uma pequena introdução sobre como a gente vai abordar alguns assuntos? Claro. Então, o tema, né, que a gente vai trabalhar bem específico é colorismo e termos racistas, né? Entender que, por exemplo, colorismo é diferente de racismo. Porque o racismo, ele tem a base ali que é o preconceito com relação a uma raça. Então, você define aquela pessoa dentro de uma raça, né? E tem o preconceito com aquilo. O colorismo é o simples discriminação pelo tom de pele. Tanto é que o colorismo, ele abarca vários sentidos de cor, né, mesmo? Desde lá da pessoa que é negra, mas que tem um tom de pele mais claro, mais puxado, por exemplo, para os brancos, então essa pessoa vai sofrer menos discriminação. Já quanto maior a pigmentação da pele, daí mais discriminação essa pessoa vai sofrer. Então tem essa diferença, porque muita gente às vezes só ouve, né, o racismo, mas nem sempre é de fato um preconceito racial, porque as pessoas, né, as pessoas ruins, digamos assim, nem consideram como uma raça. É puro preconceito pela cor mesmo, como a professora Daiane falou, né? Que eu concordo plenamente, que eu acho que nenhuma criança nasce racista, nasce preconceituosa, nasce odiando. Todo um meio que ela vive, né? A gente já falou essa semana sobre racismo estrutural, institucional, e muitas vezes a criança nasce naquilo e ela nem sabe que aquilo é ruim, né? Vai aprender na escola. Se tem bons professores, uma boa educação ali, ela vai conseguir aprender. Agora, se tem alguém que reforça aquele comportamento ruim dela, aí a tendência é só piorar. E termos racistas também, né? Pra gente trabalhar, porque nem sempre palavras... a gente daí entra também um pouquinho no racismo estrutural, que existem várias palavras, várias citações, vários termos
que a gente usa no dia a dia, ali como gírias, né, muitas vezes, e que não são termos corretos, que remetem ao racismo, remetem a várias coisas, e que são práticas que devem ser observadas e alteradas. Tem vários exemplos que depois a gente pode ir falando, né, no decorrer da conversa, mas vários exemplos do dia a dia. Por exemplo, uma coisa, né, que a galera sempre ouve, tipo, tá lá no trabalho, tem uma situação ruim, já fala, e a coisa tá preta. Inconscientemente a pessoa fala aquilo, ela não quis, muitas vezes, ser racista naquele ponto, mas é um termo que remete ao racismo, é um termo que deve parar de ser usado. Então tem bastante coisa pra gente falar aí durante esse bate-papo aqui. Professora Daiane, quando o assunto é colorismo e tons de pele, como que você enxerga essa realidade, mesmo sendo um país com tanta mistura, tanta diversidade? Por que o colorismo ele deveria ser trabalhado, deveria ser observado e entendido? Então, como eu trabalho na educação infantil, eu vou muito pelo que eu estou acompanhando lá no nosso dia a dia, né? Então, assim, a professora veio e me fala, Daiane, eu preciso de um EVA cor de pele. A cor de pele nada mais é do que aquela cor begezinha, que foi o que eles ali colocaram como cor de pele. Eu falo, mas essa não é a cor da minha pele. A minha pele é uma cor diferente, né? Então, assim, a gente vê que a cor de pele é muito assim, como que eu posso te explicar? Eu vejo assim, as pessoas falam, mas você não é negra. Você não é negra, você é café com leite. Não, eu não sou café com leite, eu sou negra. Né? Eu tenho uma cor um pouco mais clara, né? O meu pai já é mais escuro do que eu, mas a gente é tudo de uma raça só, nós todos somos negros, né? Então, assim, existe essa coisa, cor de pele, o EVA cor de pele, só existem pessoas claras, que é aquela cor begezinha, que é a cor de pele, né? Então, tem até uma empresa, acho que não sei se é a Faber-Castell, não sei qual empresa que fez os dias de ser a cor da pele. E daí tem várias diversidades, e tem até o negro mais escuro, assim, né? Então, assim, legal que está sendo abordado isso. Legal que eles estão mostrando que existe essa diferença, né? O meu tom de pele é diferente do tom de pele do meu pai, que já é diferente do tom de pele do meu avô. Nós somos a mesma família, mas é um tom de pele diferente, né? Então, é só isso, né? Então, eu acho que, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas né, para mim, assim, é o meu modo de ver, o meu modo de pensar que existem vários tons de pele, vários tons de cores de pele, né? Não só respondeu, como trouxe um exemplo extremamente lúdico, fácil de entender. Eu fiquei pensando, não tem muitos anos que as empresas começaram a fazer maquiagem, base para maquiagem feminina, com mais tons. Antes era um tom claro, um médio e um escuro, só que a diversidade... As negras ficavam até com a pele branca, porque passava uma base, era bem mais clara, então assim, não combinava. Agora não, agora a gente consegue achar os tons de pele da gente. Não sei se a Daiane, né, acompanha, a Mari, enfim, mas tem alguns canais de maquiagem, por exemplo, que eu acompanho, e um deles fez uma crítica bem ferrenha às marcas, justamente porque, assim, tons claros, né, do begezinho mais claro até o médio, digamos, tem uma infinidade de cores no meio. Aí chega lá nos tons mais escuros, 2 ou 3 produtos, tipo, se for pegar da mesma linha. Então, é interessante isso também, né, de ter mais opções para mostrar que, por exemplo, nem todo negro vai ser igual, né, não vai ter o mesmo tom de pele, assim como os brancos não têm, enfim, e de abranger mais, né, essa questão. E eu não sei se... Eu já escutei assim também, que como eu trabalho lá, eu sempre estou atendendo os pais, e a gente teve bastante haitianos, né, que eles vieram lá do Haiti, então a gente estava com bastante aluninhos haitianos. Daí eu já escutei assim, nossa, Daiane, você é branco perto de tal pessoa, entendeu? Então, assim, porque ele é negro do
do Haiti, ele é negro mesmo, né? Daí me falam, é negro ou é preto? Né? Então, assim, para mim é negro. Todos são negros, né? Só que são negros com tons de pele diferentes, né? Então, eles sofrem bastante preconceito pelo tom da pele deles. Infelizmente, a gente sente, assim, a gente vê... eu tava até o ano passado, eu tava com 6 alunos haitianinhos, assim, coisinha mais linda, aqueles cabelinhos que a gente fazia lacinha, enchia de... Ficar a coisa mais linda, né? Eu falo que eu sou suspeita a falar porque eu trabalho lá e eu gosto muito, né? Então, mas assim, coisinha mais bonitinha, mas eles já sentiam lá no maternal o preconceito, infelizmente. Sim. E essa discussão ela é extremamente atual. Apesar disso sempre ter acontecido, a reflexão demorou para começar, né? Sim, verdade. Até nessa questão de escola, né, a gente vê alguns exemplos na internet, acho que a Daiane também estando nesse meio mais das crianças, enfim, de relatos, por exemplo, de mães negras, né, que falam que manda a filha para o colégio, muitas vezes com o cabelo solto, aí volta a filha com o cabelo preso porque a professora quis prender porque não queria deixar a menina com o cabelo solto, né, porque acha feio, acha inconveniente, entre outras coisas. Até para os alunos vai ser disponibilizado, né, esse material, mas que é um tipo de preconceito bem grande, né, Daiane? Você, por exemplo, podar ali o estilo da pessoa, né? Sim, e eu senti na pele quando eu era pequena também. E, infelizmente, eu sempre tive muito cabelo. Sempre tive um cabelo, assim, armado. Muito, muito cabelo. Bem típico da pessoa negra mesmo, né? E eu estudava numa escola particular. E eu era, né? Eu falo que é um conjunto de coisas. Eu era pobre, negra, do cabelo ruim, né? Então, assim, a minha mãe sempre gostou muito do meu cabelo porque ele era os cachinhos. Por mais que eu tinha bastante, ele tinha os cachinhos. E daí um dia a minha mãe recebeu um bilhete na agenda pedindo que eu não poderia ir com o cabelo solto para a escola porque atrapalhava para os coleguinhas que sentavam atrás ver o quadro. Uma coisa sem lógica. E daí, todo dia antes de eu ir para a escola, a minha mãe tinha que fazer trança no meu cabelo. Ela trançava o meu cabelo. E daí, os coleguinhas, como sabia que a diretora, a professora, tinha pedido para ir com o cabelo trançado, eles mesmo, para sacanear, né, por eu ser negra, eles sentavam atrás de mim, soltavam o meu cabelo, arrancavam o elastiquinho, soltavam o meu cabelo e armavam o meu cabelo, sabe? Fazia assim com a mão para armar o meu cabelo. Então, veja, isso foi na minha infância. Eu tenho 37 anos. Isso foi há 34, 33 anos atrás, né? Então, uma coisa que já vem lá de trás. Então, eu senti muito na pele isso. Senti muito na pele. E daí, hoje eu vejo que nada mudou, que tudo continua igual. Eu tinha um aluninho ali no CMEI que ele é lindo. Ele é negro, um tom assim um pouco mais claro do que eu, e o cabelo dele bem crespinho e um monte de cabelo bem armado, o cabelo dele bem black mesmo, coisa mais linda. E a mãe sempre gostou muito daquele cabelo. E ela tinha medo que a gente pedisse pra ela cortar. Eu falei, não, jamais. Eu falei, se você gosta do cabelo do teu filho assim, que realmente é lindo, você tem que deixar assim. No outro ano, ele foi pra escola. No primeiro dia, a professora chamou a mãe e pediu pra mãe cortar o cabelo do menino. Então, assim, eu achei um absurdo. Ela foi lá no CMEI falar comigo, ela falou, nossa, vocês nunca pediram pra cortar o cabelo dele. E agora, no primeiro dia de aula, a professora pediu pra cortar o cabelo. Então, assim, ela estava extremamente chateada. E era o direito dela de ter um filho com o cabelo da forma que é o cabelo dele, né? E daí, bem no fim, ela acabou cortando. Infelizmente, acabou cortando, porque daí vinha bilhetinho, ela teve que acabar cortando o cabelinho dele. Então, é uma coisa assim que acontecia lá, mas acontece hoje, gente. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, como isso deve afetar a identidade da pessoa, né? Toda vez alguém reclamar do seu cabelo, da sua roupa, e aí você cresce ouvindo isso, ouvindo que para ficar bonito tem que ser cortado, ou que tem que fazer a trança, porque senão você não pode participar da aula.
eu imagino o quanto Sim. isso vai afetando a autoestima, a construção da identidade da pessoa, né? E afeta muito, porque daí o que aconteceu? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui para São Paulo na casa da minha avó. E eu chorava muito quando a mãe ia arrumar o meu cabelo, e aquilo incomodava a minha avó. Daí a avó perguntou, né, o porquê que eu chorava quando ia arrumar o cabelo. Daí eu falava que a mãe ia fazer trança, e eu não queria que fizesse trança. Eu queria que meu cabelo ficasse solto. Daí a avó perguntou para mim, você não quer alisar esse cabelo? Meu cabelo era lindo. Pra que alisar o cabelo? Nossa, quando a avó falou em alisar, pra mim foi a melhor coisa do mundo. Era tudo que eu queria ouvir. Ela me levou num salão lá, minha mãe tinha saído e ela me pegou escondida e me levou num salão e alisou o meu cabelo. Nossa, meu cabelo veio na cintura, ficou a coisa mais linda. Era a realização do meu sonho, ter um cabelo liso daquele jeito, porque era o padrão, né? A mulher, a menina, pra ser bonita, tem que ter o cabelo liso. Né? Então, pra mim, aquilo... Daí, quando a minha mãe chegou, ela ficou muito triste, porque ela sempre gostou do meu cabelo, ela sempre gostou dos cachinhos, né? E, a partir daí, eu comecei só a alisar, meu cabelo quebrou um monte, né? Porque o cabelo crespo, ele acaba sendo mais sensível, ele é um cabelo mais fino, né? Então, assim, química acaba com o cabelo. E eu fui até meus 30 anos fazendo progressiva, porque que era o que era bonito. O black não era bonito. O black está sendo valorizado agora, que eu vejo as mulheres, as artistas, trazendo o cabelo cacheado, cabelo curto, cabelo tonhonhon, né? E daí, com 30 anos, eu decidi, eu falei, não. Eu tava com meu cabelo que era fininho, de tanta progressiva. Eu falei, eu vou passar pela transição. Não foi fácil, fui cortando, fui tirando, e até que eu voltei com ele ao normal, né? Então, agora eu não faço mais a progressiva, aceitei meus cachinhos, aceitei o meu crespo ruim do jeito que ele é, que falam que é um cabelo ruim, né? É um cabelo ruim, mas é o que eu tenho, é a minha identidade, que foi destruída lá no início, né? Mas que agora, ainda bem que eu acordei a tempo e vi que, né? Não, a minha identidade é essa, eu sou negra e meu cabelo tem que ser esse, né? Então, assim, é uma coisa que marca muito a gente e que faz a gente querer mudar. Uhum. E quantos padrões, né? A gente fica tentando se encaixar. Sim. E quando, na verdade, ninguém se encaixa, né? É um padrão tão absurdo que não comporta nem 1% dessa diversidade que a gente tem, né? Verdade. Professora Andressa, sobre os termos racistas, sobre a evolução da linguagem, às vezes a gente encontra pessoas que falam assim, isso é muito mimimi do politicamente correto, por que eu vou trocar? Eu não tenho a intenção de ser racista, isso já não carrega mais esse significado. Como que você enxerga essa resistência que as pessoas têm para mudar e por que a gente deveria mudar? Assim, né, Mari? Novamente falando, né, a gente vai bater bastante nessa tecla, mas o tal do racismo estrutural. Tá na estrutura e muitas pessoas tendem a não querer mudar. Em vez de pensar assim, bom, vou fazer essa ruptura, né, vou mudar esses hábitos, tentar mudar, as pessoas não mudam. Eu não sei a visão da Daiane, enfim, né, eu não posso afirmar muitas coisas, não é o meu lugar de fala aqui, né, como a gente sempre está repetindo nos vídeos, tal, não é o nosso lugar de fala, a gente está aqui para ajudar o movimento nessa negro, reflexão, nessa reflexão, mas não é o nosso lugar de fala. Então, assim, tanta coisa já mudou, quantos termos, quantas coisas na nossa vida mudou desde, por exemplo, dos anos 2000 para cá, e nem é tão longe assim, né? E por que não mudar termos que já não precisam mais ser usados? Temos palavras sinônimas para aquilo, né? Que nem eu falei do exemplo ali da coisa da preta, né? Se é uma coisa ruim, por que você vai linkar com o negro? Porque muitos desses termos, né, racistas, para falar que tá ruim. Então a gente até separou alguns aqui, como por exemplo, né, a mercado negro, magia negra, lista negra, ovelha negra, todas são coisas direcionadas para falar que é algo ruim. E todas elas em comum têm a palavra negro.
Então pensar assim, poxa, não é o certo falar isso, né? Se é por exemplo, um mercado ilegal, a gente pode usar em vez de mercado negro, né? Pode parecer que a mudança é pouca, pode parecer que não tem importância, né? Falar, mas o que vai mudar? É só uma palavra. Mas é que essa palavra reforça vários quesitos de racismo. Através daquela pequena palavra, daquele pequeno ato, como vocês falaram no começo, né? Vai desde de um insulto, às vezes bobo, até uma violência física, né? Alguma coisa do tipo. Então, assim, se a gente começar a corrigir desde o início, né? Lá na frente já não tem isso. Diga, Dani. Verdade. Às vezes vai se referir também que na segunda-feira é dia de trabalhar, né? Amanhã é dia de preto, né? Então, assim, por quê? Porque os pretos são escravos ainda? Não são mais escravos. Passou aquela época. Passou a época da escravatura, né? Então, assim, muitas coisas precisam ser mudadas ainda, né? Que nem você falou, o mercado negro é uma coisa ilegal, né? Geralmente, bandido é negro. Né? Veja aquele americano lá que o policial matou. Por quê? Porque era negro. Então, assim, muita coisa ainda tem que mudar, precisa mudar. E que a gente pode começar, talvez, até na linguagem, né? Sim. A gente tem alguns exemplos, a professora Andressa trouxe alguns, e não muda nada na nossa vida se a gente começar a trocar por sinônimos. Então, eu não vejo isso como algo que as pessoas deveriam falar, isso é mimimi, não tem por que mudar. Eu gostei da frase que a professora Andressa falou assim, por que não mudar? Sim. Não está custando nada, a gente começa a cortar ali na raiz, tentar mudar o racismo aos pouquinhos, no nosso dia a dia, para que lá no final não gere violência, não gere morte, não gere exclusão, perseguição, né? É que nem comum que as pessoas falam, né? O mundo não muda, as pessoas não mudam, né? Fica aquele pensamento, tipo, por que eu vou me mexer, né? Por que eu vou fazer alguma coisa se o outro não faz? A gente sempre tem essa ideia de esperar um herói, né? Alguém para resolver tudo. Então, assim, por que não começa por você? Começa corrigindo você mesmo, né? Reflita ali sobre os termos que você usa. Até falei com alguns alunos, né? A gente já trouxe um pouco dessa pauta para as aulas. O que você fala? Então, a partir do momento que você reconhece que você falou um termo racista, que às vezes, não, como a gente falou, não é porque a pessoa quis ser racista, mas é porque tá dentro dela aquilo ali, né? Então, reconhecer o que você tá errando, tenta mudar. É o primeiro passo. E conseguiu mudar você ali, tenta mudar as pessoas à sua volta. Porque pode parecer meio bobo, meio utópico, mas se cada um fizer a sua parte e tentar ajudar o outro e tudo mais, nossa, isso daqui, esse tipo de conversa já não estaria mais acontecendo há muito tempo. O problema é que todo mundo espera que o outro mude, que o outro faça, que o outro reveja. Tipo, eu sou velha demais para aprender coisa nova, eu isso, aquilo. Então tem várias dessas questões que a gente tem que começar a mudar, né? Verdade. E que nem a prof. Daiane lembrou da morte, né? Um dos últimos casos mais impactantes, né? Foi a morte do George Floyd. George Floyd, né? Foi basicamente colorismo. Eu não sei, Daiane, você me corrige se eu estiver errada, mas uma coisa que eu notei nas notícias é sempre assim. Se tem algum, né? Alguém que faz alguma coisa errada, enfim. Se ele é branco, é o estudante, é o empresário, é o promotor, sei lá, qualquer coisa. Agora, se a pessoa negra é o bandido, o traficante... Sim, sempre. Já tem essas mudanças, né? A gente percebe, eu pelo menos percebo isso, não sei se realmente estou correta, né? Por isso que eu quero constar com você, mas é uma coisa que eu percebo. E é justamente ligado ao colorismo, né? A cor da pele da pessoa. Verdade, sim. Tanto que quando foi para mim concorrer à direção do CMEI,
havia uma certa especulação pelo fato de eu ser negra, né? Se eu tinha formação para isso. Por quê? Porque negro não estuda? Sim, tenho formação sim, fiz a faculdade de pedagogia, né? Tenho especialização em educação especial, tenho especialização em psicopedagogia e agora estou fazendo educação infantil, então assim, eu estudo, né? Então eu tenho, sim, agora eu não posso, por eu ser negra, eu não posso ter um cargo melhor, né? Então a gente ainda vê, infelizmente, os mercados de trabalho, né? Um gerente de loja, é difícil você achar um gerente de loja negro, né? Então geralmente é aquele padrão, né? São as pessoas mais claras, que nem a gente abordou aí, né? Se é um bandido, se é uma pessoa que cometeu um crime, eles vão direto nas pessoas negras, né? Então, às vezes, a parte até das próprias autoridades mesmo, já começa aí, né? Essa diferenciação. Aproveitando o gancho do que a professora Daiane trouxe, professora, você tem a percepção, ou já vivenciou, já presenciou alguma situação em que, como você disse lá no seu exemplo da sua vivência e que você compartilhou agora, que as pessoas negras têm que ficar comprovando muito mais coisa. Provavelmente, pelo menos é uma pergunta, né? Será que eles teriam feito essa pergunta sobre a graduação se fosse uma mulher branca concorrendo à diretoria? Com certeza não. Com certeza não, porque assim, a gente vê quando a pessoa tem uma maldade, né? Então, assim, você é diretora, mas você tem formação para ser diretora, entendeu? Então, assim, por que eu não teria uma formação? Por quê? Por que eu não estudaria? Eu acho assim, se você tem um objetivo de vida, você vai batalhar por aquilo que você quer. Então, o meu sonho desde pequena era ser professora. Eu tenho espelho em casa. A minha mãe é professora, a minha irmã é professora, a minha tia é professora. Então, assim, era o meu sonho de vida ser professora. Eu nunca tive pretensão de ser diretora. Mas, como apareceu a oportunidade e eu estava apta a concorrer, eu concorri e sou lá há 8 anos, né? Estou exercendo meu mandato há 8 anos. Então, assim, claro que se fosse uma pessoa clara, eu não ia ter que comprovar nada, né? Mas como é uma pessoa negra, né? Então surgiu a pergunta, surgiu essa incógnita, né? Essa interrogação. Então vamos lá comprovar que sim, eu tenho formação sim, eu estudei sim, eu posso estar aqui onde eu estou hoje. Meus parabéns pelos 8 anos, que coisa legal. Obrigada. Obrigada. E engraçado, né, como a parte de docência, dar aula, magistério, tem uma coisa meio familiar, né? As pessoas têm uma tia, a mãe, o pai, e vai continuando, né? Interessante, a minha irmã foi diretora desse mesmo CEMEI, ela ficou 9 anos na direção, que é o tempo limite que pode ficar, né, e eu admirava muito ela por isso, porque eu vi o quanto que ela batalhou, o quanto que ela sofreu, sentiu na pele também, por ser negra, por estar lá dirigindo o CEMEI, né, então assim, para mim era um orgulho ver ela lá. E minha mãe trabalhava com ela também lá no CEMEI. Minha mãe trabalhava, ela cuidava do berçário. E daí, quando eu entrei lá, a minha irmã era minha diretora, né? Então, assim, para mim era uma admiração ver ela na direção. Então, daí, quando surgiu a oportunidade, eu pensei, por que não, né? Então, já fazem 8 anos que eu tô lá, né? Eu não sei se a visão que tem é que talvez por você ser negra, que você vai fazer as coisas erradas, que você vai desviar uma verba, que você vai fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que por esse motivo, a preocupação de muitas pessoas de você estar à frente de um cargo desse também. É esse imaginário, né, Andressa? Que as pessoas vão construindo. Hoje em dia, Daiane, até me surgiu a dúvida mesmo, assim, a tua relação, por exemplo, com a comunidade do CEMEI, né? Porque a gente sabe que, né, no CEMEI é mais ainda do que colégios, né? Porque tem uma proximidade maior com os pais, tudo. Você sente que você tem que as pessoas têm uma certa tipo, não se sentem tão confortáveis ou tem um certo preconceito mesmo com você? Ou você acha que isso já passou? Pelo menos aí na sua área. Já passou.
Já passou, sabe por quê, Andressa? Porque a direção, ela funciona assim, a eleição é de 3 em 3 anos. Então, eu estou no meu 3º mandato e eu sempre fui muito bem aceita pela comunidade, porque eu tenho empatia, eu tenho simpatia, né? Então, eu trago as pessoas, eu resolvo questões de conflitos com a maior naturalidade. Então, assim, isso aproxima muito também. Eu nunca fui aquela diretora que tá lá, eu sou a diretora, eu que mando, vai ser do meu jeito e pronto. Então, eu acho assim que tem que haver uma democracia, né? Então, eu acho que por isso que sempre deu muito certo. Então, eu não tenho problema em relação aos pais, né? Eles me tratam muito bem, nossa, sempre fui muito bem acolhida na nossa instituição, né? E tô ali, que nem eu já te falei, né? Agora o ano que vem é o meu último ano na direção, né? Desenvolvi um bom trabalho com a comunidade, toda a comunidade escolar também aceitou bem. A gente tinha bastante problemas de assalto antigamente ali no nosso CEMEI, e eu falo que eu sou tão abençoada que desde que eu assumi há 8 anos atrás, eu nunca mais tive esse problema de assalto, tal, sabe? Então, assim, é porque a gente sempre fala, né? Que o CEMEI não é meu. O CEMEI é da comunidade, é dos pais, é dos alunos, é da família, né? Então, assim, eles também chegaram com esse carinho para cuidar da nossa instituição. Então, assim, eu não tenho, se eu falar que eu tenho algum problema em relação a isso, é mentira. Não tenho problema algum em relação aos pais. Que legal. Pessoal, nós vamos começar a nos encaminhar, então, para o fechamento. Eu já vou abrir a palavra para a professora Andressa falar mais um pouquinho para a gente começar a encerrar, a professora Daiane também. E aí eu gostaria de começar com a professora Daiane fazendo uma pergunta. Se você pudesse hoje se encontrar com aquela Daiane adolescente, jovem, no início da trajetória profissional, que não sabia que ia chegar a tantas conquistas, tantas coisas legais. Então, os jovens que estão nessa fase da vida, começando a sua carreira profissional, começando os seus estudos, que dicas ou que conselhos você daria para esses jovens? Então, assim, né, pelo que eu passei, né, então eu acho assim, isso é fato. Né? Então, assim, não desista dos seus sonhos, né? Eu faria tudo novamente como eu fiz, né? Então, assim, não é fácil, a gente encontra alguns obstáculos no caminho, mas que não serve para derrubar a gente, mas sim para preparar a gente pelo que está por vir, para nos fortalecer. Então, assim, eu passei por muita coisa, né, que não vem ao caso agora falar enquanto eu era adolescente, porque hoje em dia existe a palavra bullying. Na época eu não sabia disso, né? Então, assim, eu sofria esse preconceito, mas agora eu entendo que o que eu sofria, na verdade, era o bullying, né? Então, assim, o que me fez, às vezes, pensar em desistir, né? Eu não tinha motivação nenhuma para ir para a escola, pelo que eu passava lá, pelo que eu sentia. Eu sempre fui muito quieta, eu não contava para minha mãe, não contava para minha irmã o que eu passava, eu sofria calada. Mas isso foi muito bom para o meu crescimento. Então eu acho assim que os jovens que estão vindo agora, eles têm que batalhar pelo futuro deles. Eles têm que correr atrás, sim. Não é fácil, não é fácil. Vai haver pedras no caminho? Vai haver pedras no caminho. Mas e se eu tivesse parado lá atrás? Eu não teria hoje a minha profissão, né? Eu não teria uma carreira de sucesso, porque graças a Deus, professor, todo mundo sabe que não é tão valorizado, mas a gente não morre de fome, né? O meu dinheiro ali, meu pagamento está todo mês na minha conta, tudo bem certinho. Então, assim, tem que ser mais valorizado, sim, o professor, mas a gente não pode ser hipócrita de falar que a gente passa, porque a gente vai morrer de fome também, porque não vai, né? Então, eu acho assim, que tem que batalhar pelos seus sonhos, sim. Não vai ser fácil, né? Eu acredito que os alunos do Gerar são adolescentes que estão buscando aí o mercado de trabalho, né? Então, assim, uma dedicação a mais nunca é demais, né? Então, assim, força, não desistam nunca, que tudo vai dar certo, vocês chegam lá.
Muito bom, muito obrigada. Quanta coisa legal. Professora Andressa, o que você gostaria de falar? Talvez reforçar do que nós conversamos, talvez dar alguma dica? Que eu gostaria de falar assim primeiro, pessoal. Como a professora Daiane já trouxe, cor da pele ela não define nada. Ela não define se a pessoa é inteligente, se ela é honesta, se ela é esforçada, né? Isso é indiferente. As pessoas têm que começar a entender isso, né? Muita gente tem esse preconceito, esse racismo, esse colorismo, né? Então, começar a entender então, que cor da pele não vai significar nada e que você, sim, pode ter atos, né, racistas ali, que nem a gente falou nos seus termos, na sua linguagem, mas que às vezes não é intencional, às vezes, infelizmente, né? Mas a partir do momento que você parar, se autoanalisar, se autocriticar e vendo que você está errando, converse com as pessoas. Eu creio que, por exemplo, a Daiane é super aberta, né, para conversar, para entender. Então, assim, busque informação. Eu acho que, além de tudo, o problema é a gente viver na ignorância, né? De não querer mudar, não querer aprender, não querer buscar as coisas. Então, busque informação, leia, aprenda, converse com as pessoas, né? E tente mudar a sua visão. A gente está falando a semana inteira. Desconstrua seus conceitos, suas ideias, né, que já são ultrapassadas, e reconstrua de uma forma que vá contribuir para a sociedade. Porque, né, a gente está falando aqui principalmente com os jovens da Gerar, né, onde vocês aí têm de 14 a 24 anos, estão na fase de descobrir a sociedade, né, estão saindo, por exemplo, da família, começando um trabalho, indo para a faculdade, indo formar seus amigos, sua família, e é o teu momento de mudar tudo. É o teu momento de romper com pessoas racistas, preconceituosas. É o teu momento de analisar e ver o que você está errando, o que você pode fazer para melhorar, porque hoje você é um funcionário, você é um estudante, amanhã você é um professor, você é uma professora, é um dono de uma empresa, né? Um diretor, sei lá. Então, é o teu momento de aprender para poder ensinar lá na frente e não perpetuar essas atitudes, né? Ok. É isso mesmo. Galera, vocês terão todo um material de apoio à disposição de vocês. Vocês vão poder fazer um bate-papo com o educador de vocês a partir desse material, desse vídeo. Então, eu queria deixar algumas perguntas para já começar a esquentar esse assunto. O que será que eu estou falando que talvez eu não conheça o significado e pode ofender outras pessoas? Será que às vezes eu não tenho a intenção, mas alguém pode se magoar com algum termo que eu estou usando? A professora Daiane também trouxe o assunto do bullying agora no final. Eu sempre gosto de falar, se as outras pessoas não estão rindo com você, já deixou de ser uma piada, já deixou de ser uma brincadeira. Onde que isso pode levar a gente? Vai levar a gente para coisas boas ou para coisas ruins? Será que a forma que eu já fui tratado ou tratada é a forma que eu gostaria de tratar outras pessoas no futuro? Eu gostaria de continuar esses padrões que a professora Andressa falou? Será que algumas coisas que me ensinaram eu não posso deixar lá para trás? Então, esse é um convite, essa semana é um convite para a gente construir juntos. Então, hoje o nosso encontro foi sobre o colorismo, sobre os termos racistas que a gente pode mudar. E tem tantas outras coisas. Eu acredito que a discussão com os educadores, com a turma de vocês, vai ser bem legal. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Agradeço que a professora Daiane aceitou o nosso convite. Imagina, estou à disposição. Sempre que precisar, estou à disposição. É uma pessoa admirável, muito simpática, obrigada, muito tranquila. Professora Andressa também, sempre com essa tranquilidade, participando, conversando. E eu acredito que o caminho é esse. Vamos conversar, vamos discutir, vamos aprender, vamos ouvir coisas diferentes que a gente não está vivendo também. Muito obrigada e até a próxima, gente. Tchau, obrigada, tchau. Tchau, obrigada, até mais.